a pureza do coração para acessar a sabedoria divina. É o nosso tema de hoje. Tema simples, mas que merece uma boa reflexão. Para acessar o coração de Deus. Para nos aproximar do coração de Deus. A Bíblia, em outras citações, diz assim, que não basta dizer, Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas é ouvir a palavra e praticá-la. Que a sabedoria divina não é apenas uma sabedoria da palavra, do conhecimento da palavra, mas é exatamente a prática, a vivência da palavra de Deus. Para podermos ser ouvidos e atendidos, não basta dizer Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou não basta dizer, Senhor, Senhor, tem piedade de mim. Na verdade, esse aproximar-se com o coração do Senhor, ele não vem pela palavra, mas ele vem pela atitude, pelo conhecimento, por aquilo que nós de Deus colocamos em prática na nossa mente. Aqui. A pergunta que a gente se faz, que eu faço também é, como nós nos aproximamos de Deus? Quais são as atividades, quais são as coisas que nós nos aproximamos da sabedoria divina? Como que nós captamos a mensagem de Deus na nossa vida? Quando nós precisamos de um milagre na nossa vida, como que nós buscamos a Deus? Como que nós buscamos a sabedoria? Porque aqui diz o seguinte, que o que é a sabedoria? A sabedoria é o Espírito do Senhor, que age em nós. Buscar a sabedoria é buscar o Espírito do Senhor. É buscar a unção do Senhor. É buscar a graça de Deus. Meu irmão, como você tem se aproximado da graça de Deus? Como você tem se aproximado da palavra, do ensinamento, da unção, da presença de Deus na tua vida? Aqui ele disse o seguinte, para buscar a sabedoria, que é a presença de Deus, a primeira coisa tem que ter... eu nem li ainda, né? Deixa eu ler aqui o texto, senão estou falando e sem ter lido o texto aqui da sabedoria, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Sabedoria 1, versículo de 1 a 7, e que diz assim, amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos
afastam de Deus. E seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito do Senhor que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios. Pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade, mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui em cima, ainda no início, disse o seguinte, que para buscar a sabedoria divina, para se sentir próximo da sabedoria divina, para se sentir próximo de Deus, para alcançar prodígios, curas e milagres, tem que ter bons sentimentos. Olha a primeira coisa, hein? Tem que ter sentimentos de amor, sentimentos de solidariedade, sentimentos da presença de Deus, sentimentos da ação de Deus na vida da pessoa. Mesmo dentro das dificuldades, é ter sentimentos de vitória, é ter sentimentos da realização das promessas, é ter um sentimento já de ver a graça alcançada na vida, é já celebrar a vitória antes mesmo dela acontecer. Exatamente o sentimento de que a pessoa já está curada. Aquela pessoa já superou o obstáculo. Quando eu rezo para alguém que eu imponho as minhas mãos, eu sempre faço a oração, e muitas vezes eu faço a oração de olhos fechados. Porque por essa pessoa que eu estou rezando, eu já imagino a pessoa curada. Eu tenho sentimentos de alegria, sentimentos de paz, sentimentos de confiança da cura e da libertação daquela pessoa. Na minha mente, eu já visualizo aquela pessoa já curada, já livre, já fora do hospital, já fora da cama, já andando, cantando, louvando o Senhor, agradecendo, tendo uma vida normal. Então, esta é a primeira coisa que o Senhor quer de nós. Termos sentimentos positivos em relação ao poder de Deus, à sabedoria de Deus.
pois a fé é acreditar naquilo que ainda não existe. É celebrar a vitória que ainda não existe. É confiar tanto na vitória que ainda não existe. Este é o sentimento de vitória. Você tem esse sentimento? Ou você é que nem São Tomé? São Tomé é o que mesmo? Hein? Poderia alguém colocar a fé de São Tomé? Talvez tenha alguém que tenha a fé de São Tomé. Qual é a fé de São Tomé? Eu tenho que ver para crer. Esta é uma fé muito ingênua. É uma fé que não se consegue nada. Tipo aqueles que fazem o seguinte, fazem novenas, mas eles não conseguem alcançar o objetivo da novena. Por que, padre? A novena não tem força, a novena não tem sentido? Não, não é isso que eu disse. Eu disse que a pessoa não alcança o objetivo. Mas por que, padre, que na novena não se alcança o objetivo? Preste bem atenção. Porque a grande maioria das pessoas fazem a promessa assim. Nossa Senhora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a novena para alcançar tal graça e depois eu vou pagar uma cesta básica, eu vou comprar e vou dar uma cesta básica para alguém que está precisando. Olha só a ordem. Faço a novena, quero ser curado, no final, são os meus sentimentos de dar a cesta básica. Por que você então não inverte? Pague a tua promessa primeiro. Acredite em Nossa Senhora. Faça a tua novena. E espere e aguarde a cura e a bênção que vem de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Nunca deixe de pagar a novena para depois. Vocês já viram quantas pessoas que fizeram a novena alcançaram e não pagaram a sua novena? E ainda tem gente que está devendo? Eu prometi a Nossa Senhora que eu ia até o santuário de Nossa Senhora Aparecida. E você foi? E quanto tempo você já fez a novena? E quanto tempo você já recebeu a graça? Você já foi até Aparecida do Norte? Ou quantas pessoas que fazem a novena e prometem coisas que impossíveis, que não são coisas mensuráveis que podem serem feitas. Fazem uma novena e prometem um mundo e fundo e depois não são capazes de fazer a novena acontecer, mas esperam a graça. Eu pedi a graça e ofereci a novena, eu ofereci a penitência, mas a penitência eu não consigo fazer. Quantas pessoas que já procuraram o padre para dizer, padre, dá para trocar a penitência? Não. Não. Não dá para trocar a penitência. Se eu disse o seguinte, me dá a cruz,
que eu te dou uma caneta especial. Aí eu recebo a cruz, a pessoa espera que eu dê a caneta. E depois eu digo, não, eu não te dou mais a caneta, eu te dou um copo de água. Como é que fica? Não dá para trocar as penitências. Aquilo que você promete. Prometeu uma caneta? Pela cruz, dê a caneta. Ah, mas eu não tenho condições de comprar. Então, podia fazer de menos de prometer. Então, tem que ter sentimentos. A segunda coisa, procurai o Senhor sempre com a simplicidade, tendo um coração aberto, um coração cheio de sentimentos, um coração simples que saiba amar, que saiba perdoar. Não adianta dizer, Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu não amo o meu próximo. Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu vivo mal com meu marido. Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas vivo mal com a minha esposa. Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu cometo adultérios. Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu não vou nem na missa. Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas fala mal do próximo. Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas não é capaz de ajudar ninguém. Adianta dizer, Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo? Ou como que diz uma música, que eu gosto sempre de cantar, esse trechinho de uma música, eu acho que é do Giliard. Acho. Mas que diz assim, o que me adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado? O que me adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado? Dá para dizer, Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu não tenho um coração simples, não tenho um coração humilde, não tenho um coração generoso. Eu tenho um coração cheio de pecados, de maus pensamentos, de maus desejos. Então aqui diz que para procurar o Senhor, a sabedoria, temos que ter um coração puro. Temos que ter uma mente pura. É verdade. E além do mais, também outra coisa que o Senhor não se deixa tocar, que o Senhor não leva em conta, são aqueles que pedem ou exigem alguma prova. Senhor, 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 mostra-te a mim. Senhor, Senhor, dai-me um sinal. Senhor, Senhor, dai-me um sinal que a minha mãe vai sobreviver. Senhor, Senhor, dai-me um sinal, mesmo que agora, neste momento, um pássaro comece a cantar. Deus, meu Deus, me dê um sinal para que eu possa ir e viajar. Senhor, Senhor, me dê um sinal de que este rapaz é o meu verdadeiro namorado, que eu possa namorar com ele, que eu possa casar para ter uma família boa. Senhor, Senhor, me dê um sinal.
Se ele me ligar daqui a 5 minutos, é um sinal teu, que é exatamente um sinal que tu me dizes, né? Tem que casar, tem que casar. Como aquela menina que era uma jovenzinha, se apaixonou pelo namoradinho, e ela não tirava isso da cabeça, queria casar, queria casar, queria casar. Os pais, não sabendo mais o que tinha que fazer para mudar a cabeça da criança, disseram o seguinte: vai lá na casa paroquial e converse com o padre. Converse tudo isto, que o padre já está sabendo de todo o nosso sofrimento. A hora que ela chega na casa paroquial, e o padre a convida para ir até no escritório para conversar. E aí tocou o sino. E o sino, blam, 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 blam. E ela disse: padre, está vendo o sinal de Deus? O sinal de Deus está dizendo: tem que casar, tem que casar, tem que casar. O padre disse: bom, fazer o quê? Se é o sinal de Deus que está te dizendo tem que casar, amém, então case. Né? Se você acha que é Deus que são sinais, né? Que são sinais, se você pediu sinais, apesar que eu te digo que Deus não dá sinais. Deus não dá sinais para ninguém. Deus diz que tem que acreditar. Passado um mês, aquela menina não aguentou o casamento. Ela viu que ela tinha que fazer tudo, que casamento não era assim como ela pensava, que não tinha mais a mãe para lavar a roupa, não tinha mais a mãe para passar a roupa, não tinha mais a mãe para fazer a comida, o alimento, não tinha mais o pai para comprar os alimentos. Ela: mãe, pai, quero voltar para casa, eu não aguento mais o casamento. E eles disseram: ótimo, então vai lá, conversa com o padre. E o padre já sabia que ela não estava se dando bem no casamento. E ela foi lá falar com o padre. E na hora que o padre chamou para ir lá no escritório, para ele conversar, o sino da torre lá da igreja começou de novo. Blam, 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 blam. O padre olhou para ela e disse: está vendo, filha, o sinal de Deus que está dizendo para você: tem que aguentar, tem que aguentar, tem que aguentar. Está vendo? Para quem busca sinais, interpreta tudo errado. Interpreta tudo do jeito que a pessoa quer. Ai, Deus, dai-me um sinal. O sinal de Deus é a confiança. O sinal de Deus é a esperança. Deus não te dá sinais nenhum, a não ser aquele do profeta Jonas. E muitas vezes a gente se dá mal porque faz esses pedidos bobos. Ah, esse aqui foi a resposta de Deus. Eu pedi para Deus se revelar para mim, para Deus me mostrar com quem que eu devia casar, o que eu devia fazer. Eu sonhei com o rapaz, né? Eu tive um sonho com ele. Aí é Deus me mostrando que eu devo casar com ele. Vai. Vai nessa para ver. Então, esse negócio de acreditar, né? Aqui, ó. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas, por aqueles que não pedem provas nenhuma. Vamos ainda continuar pedindo provas? Vamos ainda continuar pedindo sinais?
Ah, eu estava rezando, veio uma borboleta e pôs a mão em cima do meu ombro. Eu senti naquela hora como se fosse a manifestação de Deus. Nem digo nada. E depois aqui continua. Para aqueles que têm pensamentos perversos, pensamentos de pecado, pensamentos como tinha um programa na rede, acho que era a Rede Globo, ou no SBT, aquele que dizia, e o pensamento, ou aquela mulher que chegava lá na frente, o professor fazia uma pergunta e ela dizia assim, né? Lembra ainda? Não lembro o nome. Só pensa naquilo. Se você é uma pessoa que só pensa naquilo, se você é uma pessoa que só pensa em sexo, se você é uma pessoa que só pensa em pornografia, se você é uma pessoa que só pensa em ver coisas erradas, se você é uma pessoa que só pensa sair de casa para se encontrar com as amigas para fofocar, se você quer ir no salão várias vezes até por semana só para chegar lá e dizer, amiga, olha, eu tenho uma para te contar que é bombástica. É bom até você sentar, porque é bombástica aquilo que eu vou te falar. Se você tem um coração perverso, se você tem um coração de adultério, se você tem um coração de pecaminosidade, pode esquecer de fazer orações para Deus, querendo que Deus te ajude. Pode esquecer. Deus não entra num coração perverso, pois os pensamentos perversos afastam de Deus. Os seus pensamentos perversos afastam de Deus. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. E depois, às vezes, ainda dizem, eu não vou mais na igreja, porque eu fui lá, eu rezei, eu fui lá, me ajoelhei, fiquei ajoelhada 1 hora pedindo para o Senhor, pediu o quê? Pediu a mudança da tua vida? Pediu a mudança dos teus pensamentos? Fez a renúncia das tuas coisas erradas? Eu não, eu fui lá pedir coisas que eu preciso, eu fiz uma lista de coisas, eu fui lá rezar para mim, para o meu filho, para minha filha, para o meu avô, para minha avó, para o meu tio, para minha tia. Se o teu coração for um coração perverso, você não será atendido. Não será atendida. Olha só, completo aqui. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal. A bênção de Deus não entra na alma de quem trama o mal, de quem tem maus pensamentos. A graça de Deus não entra na alma de uma pessoa que tem maus desejos, más inclinações, não entra.
que tem maus desejos, que tem más inclinações, que tem segundas intenções, intenções dúbias, que diz que quer ir em tal local, mas na verdade vai lá com segundas intenções, não adianta, não vai receber bênção nenhuma. Mesmo que você diga que vá para a missa, mas se você vai com segundas intenções só para se encontrar com alguém, a sabedoria, o amor, a força e a graça de Deus não entra nessa alma. Tem que ir ao encontro do Senhor com a alma lavada de todo pecado. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal. Nem mora. A presença de Deus, que no batismo a gente faz com que o corpo seja a morada do Altíssimo, e aqui chega a dizer o seguinte: nem mora a sabedoria de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, nem mora num corpo sujeito ao pecado. Um corpo sujeito ao pecado, pornografia e sexualidade desvairada, adultério, pecaminosidade, pecado dos olhos, pecado dos ouvidos, pecado da boca. A sabedoria de Deus não mora num corpo sujeito ao pecado. Não vão dizer que é o Padre Miro que está dizendo, puxando as orelhas. Não, porque está aqui. E, Kátia, você passou aí para depois eles lerem? Sabedoria, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Vai que tem alguém incrédulo lá do outro lado dizendo, mas o padre está pegando pesado. Não estou pegando pesado, não. Estou exatamente falando a palavra do Senhor. Sabedoria 1 a 7. E ainda, porque só grifei isso aqui, que eu ia falar. Mas eu poderia aqui ter muitas outras coisas que poderia arrepiar o cabelo de muita gente. Por que muitas vezes nós pedimos e nós achamos que o Senhor é misericordioso, que sempre nos ouve? O Senhor sempre nos ouve. Deus nem sempre nos ouve, não. Se o nosso pensamento é sujo, se o nosso corpo é sujo, nem a alma de Deus mora dentro do corpo sujo. Como vai nos ouvir? Deus disse o quê? Eu ficar aqui dentro desse chiqueiro? Eu ficar aqui dentro dessa alma suja, imunda? De jeito maneira, Deus só. Sai. Diz ele, tô fora. Tô me bandeando. E aí não conseguem as coisas. Não conseguem as bênçãos. Põe a tua água, que eu vou abençoar a água, para que no teu desejo de que a água te purifique, purifique a tua mente, purifique teu espírito,
te purifique de todo pecado, te purifique de toda tendência ao mal, te purifique de todas as raízes implantadas no teu consciente, inconsciente, subconsciente, lá dentro onde se alojam os traumas, os medos, as coisas do passado, os vícios do passado, que você possa beber da água para ser purificado aqui, ó, na tua mente. Aqui, ó, onde se aloja o id, ego e superego, onde se alojam os traumas, os medos, as crenças nos vícios de fazer coisas erradas, que a água te purifique, que em nome do Senhor Jesus a água te lave. Lave a mente, lave o corpo, lave a alma. Que assim seja, que assim seja e que assim se faça. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. No poder da cruz, da Santa Cruz, que a cruz sagrada seja a tua luz, não seja o dragão teu guia. Retire-se Satanás, que ele nunca te aconselhe coisas vãs, porque é mal aquilo que ele te oferece. Beba tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém e amém. E beba da água. E beba da água da vitória que te lava e te purifica.